aqui agora para recebê-la, nossa querida dermatologista, a doutora Denise Steiner. Bom dia, boa quinta, bem-vinda. Bom dia, eu estou sempre ouvindo o programa inteiro aqui. Eu queria dizer, né, tem algumas pessoas que a gente pensa, nossa, mas como que a pessoa não percebe o que está acontecendo? Amigos nossos, pessoas que rodeiam. E é isso, né? Assim, a mídia tomou conta e a gente vê que essa mídia ainda está presente. Você vai num laboratório, ela está lá. Você vai nos lugares públicos, verdade, ela está lá. E as pessoas não sabem, realmente. Porque ela manipula, maquia ali e acaba enganando ainda algum grupo de pessoas. Né, cutucar nesse sentido, é muito complicado. Acompanhar a Revista Oeste para isso, né? Exatamente, é empolgante ter uma televisão. Não é? Uma emissora que trabalha com fatos e com a verdade, simples assim, né? Olha que diferença, que não recebe dinheiro do governo, então não tem obrigações, né? Obrigações sujas, por assim dizer. Bom, doutora Denise vem hoje aqui falar pra gente de um tema bastante delicado. Hanseníase é algo como lepra? O que é preciso tomar cuidado, destacar logo de início? Hanseníase é lepra. Simplesmente foi dado outro nome porque a palavra lepra, né, que vem da história da Bíblia, é muito forte, é muito agressivo, é associado a pessoas muito deformadas de uma certa forma. Então, num determinado momento, trocaram por hanseníase, que homenageou um dos estudiosos do assunto. Então, hanseníase é o que é a lepra, né? A mesma coisa. E é muito importante que vocês saibam, e se puder aparecer alguma fotinho, que nós estamos praticamente no pior lugar do ranking da hanseníase. Ai, que pena. Embora ela não tenha mais as manifestações tão graves como veio a ter, né, como teve, mas na verdade a gente, infelizmente, tem hanseníase ainda no nosso meio e a gente está ali com a Índia e alguns outros países disputando o último lugar, né? Nós não atingimos nossa meta. Aqui é para mostrar para vocês que a hanseníase é uma doença que compromete nervos e compromete a pele. E aí você tem a lesão de um nervo, então o braço caiu, né? A mãozinha caiu, os dedos estão tortos. Então essas são sequelas que ela pode ter. Se pudesse aparecer algumas lesões de pele também. Pode ir chamando. Todo momento nós temos, a hanseníase é uma doença que tem lesões de pele. Vamos lá. E todas as pessoas que têm hanseníase, elas vão ter uma mancha de pele. Por exemplo, eu queria que vocês vissem isso. Isso é a lesão inicial da hanseníase. Ela é uma manchinha branca quase imperceptível. Vocês estão vendo ali à direita que quase não dá para a gente ver. Então, essa manchinha branca clara é o primeiro momento da hanseníase. Se qualquer pessoa que tiver hanseníase vai ter essa manchinha. E qual é o grande ponto? Essa mancha é anestesiada. A pessoa não sente direito aonde existe essa mancha. Então, isso é uma questão muito importante. Se tem alguma parte da tua pele que você pôs a mão e não sente da mesma forma, você tem que procurar um serviço. Vamos ver o que mais acontece depois desse momento, porque se eu fizer o diagnóstico nesse momento, eu vou poder tratar e não acontece nada, nem com essa pessoa e nem com quem está em volta dela. Mas se eu não fizer o diagnóstico, ela vai evoluir e ela vai começar a contaminar as outras pessoas e também ela vai ter lesões mais importantes. Vocês já ouviram falar disso? Vocês conhecem alguém que tem hanseníase? A gente lembra muito realmente de lepra da história, né? Principalmente, né? De como era uma doença grave antigamente, das pessoas perderem partes do corpo por causa disso. E imaginávamos que eu imaginava que apesar, né, da evolução da medicina, me surpreende saber, infelizmente, inclusive, que o Brasil ainda está nesse triste ranking, né? E ela é causada por uma bactéria, e essa bactéria cresce lentamente. Aqui é uma forma da hanseníase, que é chamada uma forma borderline. Essa doença é uma doença que tem muito envolvimento com a resistência da gente. E quando você, na verdade, não sabe para que lado você vai, se você vai ficar para um lado que você tenha muito bacilo, muita bactéria e pouca resistência, ou se você vai ter, ao contrário, né, muita resistência e pouca bactéria, podem aparecer lesões desse tipo que continuam sendo anestesiadas e aí são mais marcantes, são mais evidentes. Tanto essa quanto a outra da mancha clara e a que atinge os nervos
são a mesma doença, só que ela se manifesta de maneiras diferentes, é isso? Em estágios diferentes. Toda pessoa que foi contaminada e que vai apresentar a doença, essa doença ela depende de você ter contato com pessoas que estão contaminadas. Então, essa pessoa que está contaminada, ele elimina o bacilo pela saliva, pelo contato, mas precisa de um tempo prolongado. Então, normalmente, você procura contactantes. Se você tem um doente e você sabe que ele elimina bacilo, você tem que ir nessa casa examinar todas as pessoas que convivem, que são as mais prováveis de pegarem a doença. Paulo, é importante, você não vai pegar a doença se você encostar com alguém no ônibus, você não vai pegar a doença se você der a mão para uma pessoa. Você vai pegar convivendo um tempo prolongadamente. E todas as pessoas passam pela fase indeterminada, isso que eu quis dizer. Essa pessoa passou pela fase indeterminada, a outra também passou. Só que nessa fase ainda não aconteceu nada. Só que passou para outra fase, acontece alguma coisa. Ou você vai ter lesão de nervo, ou você vai ter lesão de pele, você vai contaminar e aí é mais difícil. Tem tratamento. O tratamento, normalmente, ele é feito na unidade básica de saúde. Se eu quero tratar um paciente no meu consultório, eu preciso comunicar oficialmente que eu tenho esse paciente e eu preciso receber o remédio. Mas, normalmente, ele é tratado numa unidade básica de saúde, onde o remédio é fornecido. E o tratamento é feito sob supervisão. Uma vez por mês, a pessoa vai lá e toma uma parte do o remédio na vista de todo mundo. Depois ele leva para casa e continua tomando o resto da cartela. Outro mês ele volta e toma. Então, uma pessoa que tem a hanseníase virchoviana, que tem muito bacilo, está contaminando, ela leva até 18 meses para ser tratada. Nossa, e uma pessoa que tem a hanseníase, que tem pouco bacilo e mais resistência, ela leva até 9 meses para ser tratada. E vocês não sabem, gente, mas a pessoa recebe alta, mesmo que ainda não esteja exatamente livre de todos os bacilos. Mas a Organização Mundial de Saúde assim determina. Então também existe um pouco de briga aí nas orientações gerais de como essa doença deve ser conduzida. E principalmente por ser contagiosa? Principalmente por ser contagiosa. Faz sentido, né? E eu até dou aula no 4º ano da Faculdade de Medicina e eu falo para os meus residentes, né, para os meus alunos da graduação. Se vocês conseguirem diagnosticar alguém na fase inicial, eu dou um prêmio para vocês. Mas, infelizmente, ninguém consegue ainda isso, porque a pessoa vai no pronto-socorro, se ela não falar, tá anestesiada, eu tô sentindo uma coisa estranha, é muito pouco evidente. Então, ela só vai chegar e vão prestar atenção nela quando ela está nessa fase. Grau mais Esse avançado. É um grau, Paula, virchoviano, onde a pessoa tem muito bacilo, você vê que o rosto dela é infiltrado e é cheio de bacilo, tem nódulos, e essa pessoa sai por aí contagiando, né, as pessoas perigo. Que estão tendo mais contato com ela. Uma tristeza psicologicamente também para quem pega, né, com relação à autoestima e tudo mais. Olha, a doutora Denise falando que dá aula no 4º ano de medicina. Olha, que minha admiração, meu respeito, viu? Doutora, muito bacana. Mas uma excelente profissional. A pessoa pode morrer de... Ela não é uma doença mortal nesse sentido, mas ele fica com tanta alteração que praticamente ele sai do convívio social e ele pode ter complicações. Porque assim como a pele é comprometida, você pode ter o rim comprometido, você pode ter o fígado comprometido, órgãos internos. Então, na verdade, você pode até morrer por causa disso, mas é um processo bastante lento nesse sentido. Eu trabalhei com hanseníase há muitos anos atrás, quando eu comecei minha vida profissional, e nós tínhamos um controle muito interessante. A gente fez até um trabalho onde a gente fez um grupo multidisciplinar, porque é importante que tenha a enfermeira envolvida, o psicólogo envolvido. Essa pessoa sofre o estigma na sua própria casa, as pessoas têm medo, ela às vezes não tem coragem de falar que tem. Enfim, é uma questão complexa que envolve, né, vários aspectos. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é isso, né? São coisas que a gente precisa
precisa saber e ver que estão acontecendo ainda no nosso país. A gente, às vezes, está discutindo assuntos tão de briga, né, e não está conseguindo controlar algumas coisas de saúde pública que não tem tanta dificuldade, né? Se você tiver um bom atendimento, uma procura, né? Muitas pessoas fazem essas procuras, vão na casa dos pacientes e alguns lugares têm algo bem controlado, é possível, né? Uma pergunta aqui para você, doutora, uma dúvida. Meu sogro teve hanseníase e morreu há anos. Tem perigo os meus filhos terem, ou meu marido, ele tem uma mancha escura na perna? Olha, na verdade, primeiro, ela não é uma doença geneticamente hereditária, então não tem esse problema necessariamente, não precisa ficar preocupada com isso. Se ele tem qualquer tipo de mancha na pele, faz o seguinte, pega um algodãozinho com álcool, deixa molhadinho, bem frio, e um algodãozinho seco. Pede para ele fechar o olho e ver se ele identifica em outros pontos da pele se aquilo está frio, se aquilo está quente. Aí você vai passando no lugar onde ele tem a mancha. Se houver qualquer dúvida na resposta, você está vendo que ele está respondendo errado, vai para uma unidade básica de saúde para ele ser examinado. É uma doença que atinge mais homens ou mulheres? Pode atingir crianças também? Ele atinge igualmente homens e mulheres nesse sentido. Ele, na verdade, pode atingir crianças. A criança, em geral, tem uma forma um pouco mais específica dessa idade, que é um carocinho, muitas vezes em áreas expostas, mas que também, se você mexer ali, você vê que a sensibilidade não é igual. Então, vamos ficar de olho, gente, vamos ficar de olho nas pessoas que estão na nossa volta, vamos ajudar a nossa saúde pública e ficar consciente da nossa própria saúde. Até porque a informação é um excelente remédio também, a informação para questões de saúde física, mental. E olha, agora, doutora Denise, você que gosta de fazer perguntas, tem sugestões de temas, tem um e-mail bem bacana de contato direto com quem nos acompanha, com você. E tá aí na nossa taxa para você anotar, poder mandar esse e-mail, conversar com a doutora Denise, é o denisesteiner@revistaoeste.com. Mais uma vez, denisesteiner@revistaoeste.com, tá aqui na tela. Anotou direitinho? Então dá o pause aí no vídeo, YouTube, volta, vai pra frente. A gente, inclusive, tem aqui no nosso arquivo de programas muitos outros temas que já tratamos bem interessantes. Programas de quintas-feiras, que a gente recebe com muito prazer a doutora Denise. E também fala para quem nos acompanha, que pode sim, que você está sempre respondendo, você sempre deixa isso bem claro, né? Que gosta das sugestões e das dúvidas. Por favor, escrevam, se comuniquem, nada como a gente trocar ideias e também ser esclarecido sobre algumas questões, né? Agradeço muito de estar aqui com vocês, eu acho que é sempre uma oportunidade. Eu sempre fico um pouco preocupada de sair muito do assunto político, né? As pessoas têm muito interesse, mas eu acho que a saúde está ali, né? Permeando tudo. Claro que sim. E agora que vamos nos tornar TV também, doutora Denise, quem sabe não tenha planos especiais, programa para a doutora Denise, algumas pílulas importantes, contar a história. Eu adoro o tema, acho você uma excelente profissional, todas nós, né, sempre comentamos como você fala bem, como você sempre tem palavras também carinhosas, de consolo, de apoio, né, para situações desde as estéticas até as mais complicadas como essa de hoje, né? Exato. Obrigada pela participação de novo. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.